Mensagem do dia no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. A mensagem de hoje foi extraída do livro Instruções Básicas sobre os ensinamentos dos Mestres da Sabedoria, da Ponte para a Liberdade. O Mestre Kutumi diz sobre este tema, Cartas ao Mahatma. Cada pensamento de um homem, após estar desenvolvido, passa aos mundos internos e torna-se a essência ativa ao ligar-se a um elemental, fundindo-se, poderíamos dizer, com uma das forças semi-inteligentes do reino da natureza. Continua vivendo como uma inteligência ativa, uma criatura gerada pela razão, por um período longo ou mais curto, de acordo com a primitiva intensidade da atividade cerebral que a gerou. Desta maneira, um bom pensamento é perpetuado como ativa força benéfica e um mau pensamento como um demônio malévolo. O homem povoa constantemente seu caminho no espaço com seu mundo autocriado, preenchido com os rebentos de suas fantasias, desejos, impulsos e paixões. Assim cria uma corrente atuante sobre qualquer corpo sensível que entre em contato com a mesma, de acordo com a medida de sua intensidade dinâmica. Sabemos, através de muitas dissertações de nossos grandes mestres, da importância do controle dos pensamentos, pois os mundos sutis reagem com facilidade à influência dos pensamentos humanos e aceitam a sua vibração. Estamos falando da faculdade imaginativa e, se analisarmos esta concepção, estaremos no caminho certo, pois, por meio de nossos pensamentos, são construídas certas formas e a qualidade e o sentimento que acompanham estes pensamentos dão-lhes a coloração correspondente. Portanto, um pensamento é uma criação, uma verdadeira substância, invisível para os nossos olhos, uma imagem mental, e o caráter do pensamento aí é expressado. Estas formas partem do homem e alcançam o destinatário, aquele a qual se dirige a atenção. Pretendem despertar no mundo do pensamento do outro vibrações semelhantes às criadas pelo espírito emissor. Nosso pensamento expressa-se muito melhor através de pensamentos do que de palavras, que muitas vezes o reproduz de forma imperfeita e podem levar a muitos mal-entendidos. Também, na transmissão de pensamentos, não são usadas palavras, e sim ideias ou impulsos, e estes despertam no receptor as imagens correspondentes. Quanto mais forte for o pensamento, tanto mais claros serão os contornos de sua forma e a constância de sua manutenção. A duração da sua vida depende, portanto, da força de vontade que formou e da sustentação de sua forma através da repetição. Continua ligado ao seu Criador e tem sobre o mesmo influência constante. Tem a capacidade de despertar em outras pessoas pensamentos semelhantes. Se forem puras e elevadas as ideias que um ser humano emana, estas poderão também desenvolver-se em outros. Tais impulsos de pensamentos, se pensados muitas vezes, desenvolvem uma certa vida própria e empenham-se por aumentar e atrair vibrações semelhantes, tornando-se desta forma mais fortes e longevos. São atraídos também certos seres elementais que correspondem às vibrações dos pensamentos e vivificam tal forma pensamento. Estas procuram obter mais e mais influência e crescer. Cada forma pensamento contém a matéria que corresponde à sua natureza. Se um pensamento for claro e puro, terá uma bela forma e cor e atrairá elementais correspondentes. Clarividentes doutrinados nos deram relatos e desenhos da conformação de tais formas pensamentos. Se o pensamento se dirigir à própria pessoa e seus interesses, estas formas pensamento produzidas flutuam em volta do seu autor como uma densa nuvem e atuam constantemente sobre ele.
Um clarividente pode ver estas nuvens, o caráter desta pessoa e seus hábitos de pensamento. Através destas nuvens de pensamento, a pessoa expressa seu mundo e, quando for negativo, julgará tudo que a sua visão turva. Seu próprio mundo do pensamento turva-lhe a clara visão. Sem sabê-lo, preenche seu mundo e seu caminho com os produtos dos seus desejos, impulsos e imaginações. Esta é a situação da maioria das pessoas e tais formas de pensamento, qualificadas negativamente, ligam-se com muitas outras e formam poderosos campos de força que fluem à aura das pessoas com pensamentos semelhantes. A melhor proteção contra estas influências são puros pensamentos e sentimentos próprios, que não permitem a entrada de baixas vibrações, que não lhes correspondem. Se os seus pensamentos forem amorosos e puros, hostes de seres luminosos serão atraídos à sua presença e apoiam suas boas ações que lhes dão força. O mesmo acontece com pensamentos sempre negativos, críticos e medrosos. Também estes serão reforçados pelos seres correspondentes. É desta maneira que se origina também o karma coletivo, no qual cada ser humano participa em maior ou menor grau, por estar ligado ao mesmo através das suas próprias ideias e criações de pensamentos. Existe igualmente um karma familiar e racial, que age sobre todas as pessoas pertencentes a este grupo, motivando-as a semelhantes opiniões e ações, como as contidas por este grande campo de força. Tais turbilhões energéticos, geralmente destruidores, podem gerar guerras e outras catástrofes. As energias que nos transpassam constantemente são puras e ainda não qualificadas. Através do nosso uso ou abuso, imprimimos-lhes nosso carimbo, nossa característica, e na grande circulação das energias elas voltam a nós. Também nos gigantescos acúmulos de força dos povos, muitas vezes, ainda estão presas as nossas energias, e algum dia voltam ao nosso caminho como carga kármica. Suponhamos, entretanto, termos agido de forma construtiva em tempos passados. Assim receberemos em nossa vida a bênção das nossas puras energias enviadas como benefício. A esfera do karma é um tema inesgotável, que no conteúdo deste ensaio somente poderá ser esclarecido de forma sucinta. Aquilo que o homem semeia, ele colherá, diz a Bíblia, e esta é a lei imutável da casualidade, que existe a eternidade e mantém a evolução em marcha. Karma quer dizer ação, ou causa geradora de efeito, e também a lei de reparação de todas as alterações da harmonia do universo. Toda a vida lhe é sujeita e somente quando o homem tiver purificado completamente seus corpos e energias de baixas vibrações poderá contar com a superação desta lei e ascender à eterna liberdade. Tudo aquilo que a pessoa ignorante considera acaso é o resultado da lei abrangente de causa e efeito. Entretanto, se alargarmos nosso conhecimento, reconheceremos que o karma não é somente duro e implacável, mas, da mesma forma, benéfico em seu efeito, pois nós poderemos, conscientemente, produzir as causas para o bem que, mais tarde, fluirão ao nosso mundo. Não precisamos mais atribuir felicidade ou infelicidade a um destino anônimo, pois sabemos que nós mesmos somos os criadores no nosso mundo e podemos decidir livremente como aplicar essa energia vital. Muitas cargas kármicas provêm de antigos tempos de vida, de maneira que não podemos reconhecer de onde vêm, porque merecemos tais efeitos. A falta de nossa memória nada muda neste fato. Nosso grande mestre Moria disse a respeito: a reparação kármica que atinge cada emanação de vida prevê justiça absoluta, serve de base ao processo evolutivo,
pois sem a mesma não haveria possibilidade de progresso. Desta maneira, a emanação de vida recebe os ensinamentos necessários para a sua evolução. A totalidade da vida terrena está ligada entre si de maneira indissolúvel. Nós vemos estas linhas de ligação como uma rede inextricável, a qual está ligada a cada ser humano e que somente o libera quando tiver concluído a sua peregrinação terrena. Mas então, por amor e compaixão, continuará sentindo-se preso ao mundo terrestre para ajudar a indicar aos outros o caminho que os liberte desta vinculação. As associações kármicas servirão sempre para unir emanações de vida que ainda têm algo a resolver. O objetivo principal da lei kármica consiste em reconstruir a outrora perturbada harmonia, purificar a energia mal utilizada e tratar da reparação de erros passados. A infalibilidade desta lei é certa, amados alunos, e mesmo sem o reconhecerdes, todos os malogros, cada desgraça e também morte prematura são decorrência do karma e grande plano evolutivo ao qual toda a vida está subordinada. A ligação a esta gigantesca trama somente poderá ser superada pelo amor, por altruísmo e doação, através da desistência de todos os objetivos egoístas e o mergulho nas puras correntes da luz que se sobrepõem a estas ocorrências. Desta maneira, como nós ensinamos aos poucos, todas as ligações às pessoas e coisas serão apagadas. O ser superior poderá assumir o domínio sobre vossas formas inferiores e livrar-vos desta vinculação. Este é o vosso caminho, amados alunos, que também fará o nosso, que vos trará profunda paz, não obstante todas as situações terrenas. Se o tiverdes reconhecido realmente, não mais vos voltareis contra o suposto destino e aceitareis alegremente as vicissitudes ainda existentes em vosso caminho, na certeza de que poderão ser vencidas se trabalhardes nisso escrupulosamente. A alma deverá voltar à terra até que tenha realizado todas as obrigações. Mas como em toda a vida terrena é sempre criado novo karma, deveremos nos esforçar por desistir de qualquer exigência obrigatória quanto às pessoas e coisas. Também os frutos de nossas chamadas boas ações novamente nos atraem a pessoas e lugares, e nossos desejos relativos ao progresso são também obrigações. Em muitos ensinamentos ouvimos falar da falta de ambição que devemos alimentar. Certamente, a evolução humana ainda necessita do estímulo dos desejos e ambições, pois, do contrário, dificilmente haveria progresso. Entretanto, o aluno que se esforça por dissolver suas ligações kármicas deverá cumprir seus compromissos sem esperar por recompensa de suas ações. Recebemos de nossos grandes professores, pura e atual época de mudanças, a possibilidade de purificação de nossas energias malbaratadas, que tem efeito de dissolver forças negativas. Com esta ajuda, podemos purificar energias que algum dia qualificamos negativamente e restaurar sua situação primitiva. Este é um dos mais importantes ensinamentos para o tempo atual, e sua aplicação será de grande utilidade para todos. Uma mensagem do mestre Confúcio nos comunica a importância para nós do desenvolvimento da força do amor. Ela nos possibilita a superação do nosso karma. Todas as cargas kármicas ficariam para trás se pudesseis viver constantemente em consciência elevada. Ó amados alunos da luz, somente o conhecimento desta possibilidade deveria ser um estímulo para aspirardes à sua meta.
Vós sereis inatingíveis pelas baixas vibrações das cargas kármicas, se elevardes a própria vibração. O cotidiano de suas cargas e atividades vos degradará, se não incluirdes alguns minutos de reflexão. Este, amigos, é um importante exercício para um aluno no caminho. Muitas vezes já vos aconselhamos a buscar no meio do cotidiano, por alguns instantes, a ligação com vosso divino eu. Estes momentos deveriam expandir-se, primeiramente por minutos e depois por horas, até poderdes viver constantemente na bem-aventurança desta ligação. Este é um importante pré-requisito para a expansão da vossa consciência crística. Em tal situação, o Cristo em vós poderá assumir o domínio.